Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos à nossa prece inicial, procurando aquela postura íntima necessária, aquietando os nossos pensamentos e asserenando o nosso coração, para que o nosso pensamento possa se fixar na imagem de Jesus, como gostamos de pensar nele, sempre envolvido em intensa claridade. E toda essa luz banhando esta casa, banhando o nosso coração, os nossos entes queridos, estejam onde estiverem. E nós te agradecemos, Senhor, por toda a proteção que nos foi dada, que nos tem sido dada, a oportunidade deste encontro, onde buscamos compreender um pouco mais dos teus ensinamentos, da tua vontade, para colocá-los em prática sempre mais e melhor no nosso dia a dia. Que saibamos aproveitar esses instantes num ambiente de muita paz e alegria entre todos nós, nos dois campos da vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, neste mês de setembro, nós completamos um ano do nosso estudo do Evangelho aqui com vocês. Eu me sinto extremamente agradecida a Deus e agradecida à equipe do Luz e Caridade, mais especialmente ao Leonardo, ao Adriano, ao João Rafael, porque esse estudo sempre acontece aos domingos, que é onde a equipe está aqui presente. Essa equipe está aqui para acolher a todos. E, sobretudo, pela confiança em me oferecer esta oportunidade. Uma oportunidade de aprendizado para todos. Então, sou imensamente agradecida. E este primeiro ano, que Deus nos ajude para que se renovem mais anos pela frente, onde a gente possa continuar juntos, estudando o Evangelho à luz do Espiritismo. Mas algo me preocupou. Se demorou um ano para passarmos pelos 4 primeiros capítulos, vai demorar uns 7 anos para a gente chegar nos 28. Aí eu já vou estar com 70 anos. Que Deus me dê saúde e cabecinha funcionando para estarmos juntos até lá, se Deus quiser. Muito obrigada, Leonardo. É uma oportunidade maravilhosa para mim, sobretudo por também estar aqui com vocês. Nós vamos começar hoje o capítulo 4, onde Kardec trata das múltiplas existências. E ele deu a este capítulo o título de Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos muitas considerações a fazer neste capítulo, porque a questão das múltiplas existências é algo muito atraente no estudo do Espiritismo. Mas antes de nós entrarmos propriamente no capítulo 4, vamos fazer uma repassada dos 4 primeiros, porque Kardec não dava ponto sem nó, como a gente costuma dizer. E os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo também têm uma razão de ser na ordem em que eles foram colocados. Então, no capítulo 1, Kardec inicia o Evangelho dizendo que o Espiritismo não vem derrubar os ensinamentos de Jesus. Muito pelo contrário, vem ampliá-los com novos conhecimentos promovidos pelo avanço da ciência. E assim como Jesus também não veio destruir os ensinamentos divinos da antiga lei de Moisés. O Espiritismo também comprova ou afirma e está baseado de que a verdadeira vida não está neste mundo, que o reino dos céus ainda não é deste mundo. Jesus foi o primeiro a dar as primeiras noções de vida espiritual, a qual ele denominava de reino dos céus. E o Espiritismo, igualmente,
vem ampliar, vem tirar o véu, revelando-nos o que é verdadeiramente a vida após a morte. Assim como Jesus também nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, o Espiritismo também vem mostrar para a gente que toda a criação divina não está resumida na vida aqui no planeta Terra, que ela é infinita nesse mundo sem fim, que a vida se estende tanto em novas moradas espirituais quanto em outros mundos habitados. Moradas espirituais mais sublimes e mundos mais adiantados para os espíritos mais evoluídos. E mundos mais atrasados e moradas espirituais mais próximas à Terra para os espíritos mais atrasados. Mas que conforme o espírito vai progredindo, ele vai passando para etapas melhores. Mas isso só é possível através das múltiplas existências. Ou seja, não alcançaremos moradas espirituais mais sublimes e nem mundos habitados mais adiantados se não nascermos de novo. Vejam que todos eles estão concatenados. E Kardec toma essa sequência até o final do livro. Então, para passarmos para etapas melhores, teremos que renascer. Nesse capítulo, Kardec coloca as seguintes instruções. Ele fala sobre ressurreição e reencarnação e fala sobre os laços de família, que são fortalecidos pela reencarnação, mas quebrados pela unicidade da existência. Essas são as duas instruções de Kardec. E as instruções dos espíritos, na verdade, é de um espírito só, é o espírito de São Luís, respondendo algumas perguntas a respeito dos limites da encarnação e a necessidade da encarnação. Kardec também não se aprofundou demais na questão das múltiplas existências, porque o trabalho dele não se limitava a isso. Mas depois a gente trata melhor dessa questão. Vamos Kardec inicia citando 3 trechos dos evangelhos, onde veladamente ou superficialmente aparece a questão das vidas sucessivas. Nesse primeiro trechinho, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Daqui a pouquinho a gente fala onde ficava Cesareia de Filipe, que cidadezinha ou que lugar era esse. Então Jesus perguntou a eles: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Essa expressão, Filho do Homem, era conhecida entre os judeus para designar aquelas pessoas, ou aquelas almas, ou aqueles espíritos que renasciam, ou que nasciam, com uma missão especial. Seres divinos que vinham à Terra com uma missão especial. E com a expressão filho de mulher, eles designavam aqueles que nasciam, mas que precisavam viver mais vezes para se aperfeiçoar. Ou seja, eram as pessoas comuns. Pessoas comuns eram filhos de mulher. Seres especiais com missões divinas na Terra eram designados por filho do homem. Então, ao designar-se, ao denominar-se como filho do homem, Jesus já estava passando essa informação aos judeus. Eu estou aqui em caráter, em missão divina. Então, por isso, a colocação que ele fez aos discípulos. E eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas.
com essas palavras, a gente percebe que eles, os judeus, aceitavam a possibilidade do retorno de um espírito ou de uma individualidade à vida na terra. Aí Jesus tornou a perguntar a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro, que tudo indica que pelo fato de ele tomar a palavra, ele fosse o mais velho do grupo, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus complementa: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Simão Pedro falou aquilo não por ele mesmo, intuído ou até mesmo mediunizado, como a gente diz hoje, ele pode ter falado essas palavras, né, que Jesus era de fato um enviado divino à Terra. Isso está em Marcos e Mateus. Aqui nós temos um mapinha da região que hoje inclui Israel, o norte de Israel, aqui o lago de Genezaré, a cidade de Nazaré, o Monte Tabor ficava aqui nas cercanias de Nazaré. Ao norte, esse trecho onde ficam as colinas de Golã, que é uma área litigiosa, uma briga por território entre Israel e a Síria, que Israel tomou esse pedaço da Síria. E a questão que se coloca nessa região é a questão da água, né? Porque Israel tem um problema crítico em relação à água. E ao norte, aqui lá para cima, o Rio Jordão começa lá em cima, desce até desaguar e continua descendo. E aqui para cima é onde ficam as nascentes do Rio Jordão, no Monte Hermon. E nessa localidade é que ficava a cidade conhecida como Cesareia de Filipe. Tinha outra Cesareia, que era a Cesareia Marítima. E nessa região, então vejam como Jesus andava, né, gente? Para sair lá de Nazaré, ou aqui em cima, no norte do lago da Galileia, onde ficava Cafarnaum, até lá em cima, região montanhosa, era uma boa pernada. Então, atualmente, lá naquela região, aqui uma imagem do Monte Hermon, e mais para cima, aos pés do Monte Hermon, hoje as nascentes do Rio Jordão, e hoje só tem ruínas lá, de templos pagãos, porque essa região não era judaica. Eles não seguiam o judaísmo, eles eram pagãos nessa região. Então, Jesus estava mais ou menos nessas cercanias, quando desse diálogo com os seus discípulos. Kardec cita outro trecho onde surge a questão das vidas sucessivas. Quem entra em cena agora é Herodes, o tetrarca. Esse Herodes era Herodes Antipa, rei da Judéia, e na época de Jesus, um dos filhos de Herodes o Grande. Então, Herodes, o tetrarca, e foi esse Herodes que mandou decapitar João Batista, porque João Batista condenava o relacionamento dele com a própria cunhada, né, casada com o seu irmão. Então, esse Herodes ouvira falar de tudo que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, ou seja, ele andava meio preocupado com isso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, era o que se dizia. Outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara, confirmando o trecho anterior. Dizia-se muita coisa a respeito de Jesus. Então disse Herodes: mas eu mandei cortar a cabeça de João Batista, como pode ser ele?
né? Porque eles conviveram, Jesus e João Batista eram contemporâneos. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo, ou seja, ele desejava encontrar-se pessoalmente com Jesus. Então, aqui na cabecinha dele, preocupado, qual era o raciocínio dele? Como é que Jesus pode ser João Batista ressuscitado, se João Batista era contemporâneo nosso e eu próprio mandei decapitá-lo? Então, aqui de novo, o pensamento da possibilidade de se voltar a viver. E o último trechinho, citado por Kardec no início desse capítulo, fala da passagem sobre a transfiguração, bastante conhecida por todos. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Os judeus tinham a convicção de que antes da vinda do Messias era necessário que Elias voltasse. Elias foi um dos grandes profetas do povo hebreu. Como disse o próprio Cristo, o maior deles. Então, eles tinham essa crença, que realmente se confirmou. Mas só que eles não conseguiram identificar que João Batista era o próprio Elias, segundo as palavras do próprio Cristo. Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro, Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Jesus está se referindo aos judeus. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Ou seja, do mesmo modo que mandaram matar João Batista, Jesus também seria conduzido à morte pelos próprios judeus. Então, quando Jesus fala que Elias há de vir, e diz que Elias já veio como João Batista, isso indica que o próprio João Batista teria que voltar futuramente para restabelecer todas as coisas. Então, a encarnação como João Batista não foi a última deste espírito aqui no planeta. Ele retornou no futuro. Já retornou e já voltou. Então, seus discípulos compreenderam, por fim, que era de João Batista que Jesus falava. Então, os próprios judeus não identificaram na pessoa de João Batista a personalidade ou o próprio Elias. A transfiguração ocorreu no Monte Tabor, que fica nas cercanias de Nazaré. Uma região fértil, muito bonita, cheia de plantações e pequenas lavouras, como a gente pode ver aqui nessas imagens. Muito bonita essas paisagens. Essa região ao norte, que antigamente era Galileia, é uma região muito bonita de Israel. Pois bem, gente, antes de começarmos propriamente, a questão da reencarnação é um assunto que chama muito a atenção. Mas nós não podemos nos basear somente naquilo que ouvimos dizer sobre a reencarnação. Então, há leituras complementares que fundamentam o conhecimento sobre a pluralidade das existências. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, os capítulos 4 e 5, onde Kardec trata do retorno à vida corpórea. Também no livro A Gênese, no capítulo 11, dos itens 17 a 37, Kardec volta a tratar da questão da reencarnação. E outras obras de estudiosos contemporâneos a Kardec, ou que vieram após Kardec, e que desenvolveram profundamente este tema.
nós encontramos no livro A Reencarnação, de Gabriel Delane. Gabriel Delane foi contemporâneo a Kardec. Ele e sua família, o pai de Gabriel Delane, Alexandre Delane, era amigo íntimo de Kardec, era uma amizade familiar. E quando Gabriel Delane era menino, ele costumava se sentar ao colo de Allan Kardec para conversarem sobre espiritismo. Então, para Kardec, Gabriel Delane era como um filho. E após a desencarnação de Kardec, Gabriel Delane continuou estudando profundamente temas relacionados à ciência espírita. Então, esse livro, A Reencarnação, publicado pela FEB, é um clássico da literatura espírita. Também no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que também foi contemporâneo a Kardec, na segunda parte, Leon Denis também estuda profundamente a questão da reencarnação ao trabalhar o problema do destino, porque esse livro tem 3 partes. Na primeira parte, ele estuda o problema do ser, na segunda parte, o problema do destino e na terceira parte, o problema da dor. Também é um clássico da literatura espírita, um livro que não pode ser deixado de lado para quem gosta desses aprofundamentos. Temos também já contemporâneo o autor, escritor espírita Hermínio Miranda, bastante conceituado no meio espírita, com um livreto chamado A Reencarnação na Bíblia. Porque entre os hebreus, a multiplicidade das existências era aceita naturalmente, mas tratada veladamente. Somente para os iniciados, ou seja, aqueles que queriam dedicar toda a vida para se aprofundar nesses temas, é que eram permitidos esses conhecimentos, como a imortalidade da vida, o intercâmbio entre mortos e vivos e a multiplicidade das existências. Então, não eram conhecimentos levados ao povo. As pessoas comuns não tinham acesso a esses conhecimentos. Eles ficavam muito restritos e, por isso, veladamente eram trabalhados na Bíblia, no Antigo Testamento. Jesus deu um passo além, trabalhando um pouco mais sobre a questão das múltiplas existências, como a gente vai ver ao longo desse capítulo 4 com Kardec. Nós também não podemos deixar de nos referir às obras de André Luiz, sobretudo 2 livros, Ação e Reação e No Mundo Maior, onde ele aborda bastante essa questão das vidas sucessivas. As obras de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, e as obras de Hermínio Miranda. E neste livro, sobre a reencarnação, Gabriel Delane diz uma frase sobre a reencarnação. Ele diz assim: a reencarnação é uma verdade potente, uma verdade poderosa e irrecusável. Então, nós estamos trabalhando com uma questão bastante delicada, porque no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem que na época de Jesus, a palavra mágica era amor. Na nossa época, a partir de Kardec, a palavra mágica passaria a ser reencarnação. Mas, por se tratar de um assunto que costuma chamar bastante a atenção, sobretudo dos não espíritas, nós precisamos ser cautelosos, porque muita gente assiste a novelinha das 6, que sutilmente fala sobre reencarnação, ou lê romances ditos espíritas, onde no final aqueles que se mataram e se degladiaram se entendem e vivem felizes para sempre, né? Ali, às vezes, distorcendo ou fantasiando a questão da reencarnação. Então, só com base nesse tipo de leitura ou de conhecimento, a pessoa acha que já sabe tudo sobre reencarnação.
É um tema maravilhoso, que realmente é atraente, chama muito a atenção, sobretudo de não espíritas, mas que precisa ser tratado com cautela. Então, aqueles que gostam realmente de se aperfeiçoar nos estudos mais aprofundados do Espiritismo, nós que estamos comprometidos com a causa espírita, precisamos de uma fundamentação muito sólida para tratar deste assunto. Porque o conhecimento da multiplicidade das existências, segundo Kardec, é que vai fazer com que haja de fato a grande transformação moral da humanidade. Vai ser um conhecimento comum a todos, independentemente da crença religiosa. Como diz Gabriel Delane, uma verdade poderosa e irrecusável. Qual é a consequência moral disso? Se nesta existência, o raciocínio das múltiplas existências, se nesta vida estou colhendo o que eu fiz nas vidas anteriores, então as minhas existências futuras serão consequência do que eu estou plantando hoje. E somente esta verdade é que vai ter força o bastante para modificar moralmente a humanidade. Então vejam como é sério esse assunto. Então nós não podemos nos basear nas fantasias, porque o que não faltam são fantasias em torno da reencarnação. E logo, logo aí na TV Plim Plim, na novelinha das 6, vem outra historinha falando sutilmente sobre vidas sucessivas. A gente precisa ficar esperto. Na dúvida, consulta Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Certo, gente? Mas nós vamos ter bastante coisa para falar sobre esse assunto, com certeza. Nós vamos começar a primeira instrução de Kardec sobre esses dois conceitos. Qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Não é a mesma coisa. Mas o nosso trecho hoje é mais curtinho, pela necessidade dessa introdução, então não vamos avançar muito. Então, lá no item 4, Kardec diz: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, desde os tempos dos hebreus, mas com outro nome, sob o nome de ressurreição. Não existia entre eles a palavra reencarnação, e sim ressurreição. Só os saduceus, que formavam um grupo político-religioso nos tempos de Jesus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Como dissemos anteriormente, esses conceitos estavam reservados apenas para os iniciados do estudo aprofundado do judaísmo, que hoje nós chamamos de Cabala. Criam eles, ou seja, os judeus acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Era apenas uma crença, sem se aprofundarem nela. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A palavra ressurreição
nos termos hebraicos, significa levantar-se aquele que está deitado. Então, ressurgir, eles consideravam como sendo aqueles que retornavam depois de terem morrido, ou que se encontravam deitados num estado profundo de letargia, considerado como morte para eles. Então vejam que o significado é bem diferente. E cientificamente não é difícil para nós compreendermos, embora muitas crenças religiosas continuem aceitando que assim vai ser. Após a morte do corpo, a alma fica dormindo, esperando o dia do juízo final, retornando à vida com o corpo que tinha antes. Então, para eles, esse conceito de retornar a viver com o mesmo corpo que tinham, chama-se ressurreição. Não é a mesma concepção dos tempos dos judeus à época de Jesus e antes de Jesus. Então, literalmente, a palavra significa levantar, erguer-se aquele que estava deitado. Ora, estava-se deitado porque havia-se morrido, né? Pois bem, e como dissemos, esses conceitos não eram crença comum, a crença da ressurreição, de poder voltar a viver, não eram todos que acreditavam, mas o conhecimento aprofundado do assunto era reservado para poucos. Agora, o conceito de reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Então, todos nós, aliás, só há duas possibilidades para um espírito. Ou ele está encarnado, ou ele está desencarnado. Não tem meio encarnado, nem meio desencarnado. Ou está num, ou está no outro. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro. Que Lázaro não estava morto. Estava num estado letárgico profundo. Ele ressurgiu. Aí sim. Agora, em relação a Elias, não. João Batista é Elias reencarnado. Não é correto dizer que João Batista é a ressurreição de Elias. Mas Lázaro, sim, foi ressuscitado, porque ele estava deitado em seu túmulo e Jesus o reergueu de novo à vida, física e espiritualmente. Ele não estava morto de fato. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, mesmo porque Elias já tinha vivido há séculos antes de renascer como João Batista. Pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. Todos conheciam em Nazaré a família de João Batista. Ele era primo de Jesus. Nasceram próximos um ao outro, próximos fisicamente e próximos no tempo. Eram contemporâneos, cresceram juntos, como verdadeiros irmãos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado, dentro dos nossos ensinamentos. Também há muitos que creem que o conceito de reencarnação foi inventado pelo Espiritismo. Não. Os espíritos superiores confirmaram a crença na pluralidade das existências, ou melhor, confirmaram a pluralidade das existências, a que nós chamamos de reencarnação. Então, não foi o Espiritismo que inventou essa verdade. Pois bem, gente, nós vamos ter muito para falar sobre reencarnação e
segundo Kardec, lá na Gênese, o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Essa palavrinha necessária é o que diz tudo, como a gente vai ver ao longo dos nossos estudos sobre esse capítulo. Aliás, todos estamos sujeitos à lei do progresso. Não adianta espernear dizendo que não quer reencarnar, porque vai ter que reencarnar, mesmo que nem sequer tenha percebido que já reencarnou. E nós também temos essa bonita frase, essas bonitas palavras de Karl Barth-Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, onde ele diz que a vida nasce e renasce, tantas vezes quantas são as areias do mar e os átomos do ar. Ou seja, renasceremos inúmeras e inúmeras vezes até atingirmos o estágio de espíritos redimidos. E por fim, a lembrança de Chico Xavier dizendo que nós ainda temos muita coisa para estudar no futuro. Graças a Deus, nesta existência, já temos a bênção do conhecimento espírita na nossa vida, que saibamos bem aproveitar esta oportunidade que Jesus está nos concedendo. Nós vamos ter muito o que falar sobre reencarnação. Tá certo? Então nós paramos por aqui porque na sequência do Evangelho, o próximo item abordado por Kardec é o famoso encontro entre Jesus e Nicodemos, que também vai dar muito pano para manga para a gente conversar aqui com todos, tá certo? Então, muito obrigada mais uma vez pela atenção e vamos ao passe.